Hoje a gente vai discutir esse GD que eu mandei para vocês, e aí vou até perguntar para vocês o que vocês acham, assim, enquanto a gente vai resolvendo, né? Vamos começar. Então é o seguinte: experimentos foram realizados, tá? Para estudar o efeito de uma radiação, né? Radiação ionizante, raio-x, em moscas, né, que seria a mosca modelo da genética Drosophila melanogaster, e também foi feito experimento com barata, periplaneta americano. Quando eu fiz esse GD aqui, o genoma da periplaneta americana não estava sequenciado. Se bobear, já tem. Se bobear, já tem. Mas vamos supor que era um dos genomas faltantes mesmo. Toda a ordem da barata, né? Orthoptera não tinha genoma sequenciado, era um genoma negligenciado, assim, né? Mas eu acho que já estão fazendo um. Bom, aí ele está falando aí que o enunciado é complexo e tem 3 metodologias que foram utilizadas para barata e 2 para mosca. E aí nós vamos ver o que aconteceu. Vocês têm que prestar atenção quando é barata, quando é mosca, como que faz, quando não faz. Então, primeiro um gel bidimensional. Vamos dar uma olhada no gel bidimensional. Gel bidimensional, vocês têm que recordar o que é focalização isoelétrica. As proteínas saem andando e vai variando o pH dentro desse tubo aqui. Conforme elas estão indo para lá, elas estão indo na direção de um pH alto, né, que vai roubando os prótons dela, e ela vai se desprotonando, então ela vai perdendo a carga até uma hora que iguala o número de cargas positivas e negativas, né? Essa daqui estava negativa, ela foi atraída para cá, mas ela foi sendo protonada pelo baixo pH, né? E as carboxilas foram ganhando hidrogênio, né? Então a carga negativa foi sendo diminuída, né? Conforme ela veio para cá, até uma hora que balança a carga positiva com negativa, ela fica parada aqui. Essa outra fica parada num outro pH, essa no outro pH, essa no outro pH, e esse pH onde a carga é neutra é chamado de ponto isoelétrico, né? Onde a carga é igual a zero, carga é neutra, né? E aí vocês têm que recordar isso lá na bioquímica, ou então aqui mesmo, porque essa é a focalização isoelétrica, é uma dimensão. A outra dimensão é um gel desnaturante, você desnatura essas proteínas e separa por tamanho numa eletroforese. Então você vai ter uma figura igual a essa, né? Um céu estrelado, onde você separou por focalização isoelétrica, né? Isoelectric focusing, e gel de poliacrilamida desnaturante, né? Nessa dimensão, então você tem essa figura bacana aqui, que é o gel de poliacrilamida desnaturante. Então, gel bidimensional foi feito, e os resultados abaixo, que estão aqui, ó, que coisa louca. Tem umas proteínas aqui Professor, que subiram. Oi? eu não sei se é só para mim, mas eu acho que parou de compartilhar a tela. Ah, é? Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Foi justamente agora, eu estou compartilhando a tela inteira, né? Mas realmente eu cliquei em alguma coisa e parou. Aonde que parou aí? Me conta. Agora você está vendo os géis, né? Mas eu tinha mostrado uns slides. Eu cheguei a mostrar essa focalização isoelétrica aqui e depois o gel de poliacrilamida, dando esse céu estrelado. Eu estava falando, mas não sei se eu mostrei. Não tinha aparecido para mim, não. Mas agora tá Não, dando né? para ver. Tá bom. Para mim estava Então, aparecendo o tempo todo, professor. entendi, legal. Bom, agora está todo mundo junto
E aí, o gel bidimensional é porque tem duas dimensões, focalização isoelétrica e separação por peso molecular, né? Então, esses caras aqui separam em 1, 2, 3, 4, 5. Claro que isso aqui é um desenho, isso aqui é o real, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês estão vendo esses géis aqui, né? Então, tem umas proteínas marcadas aqui, ó, né? Tem um número delas ali. E ele vai falar que uma delas ficou com maior quantidade e outras diminuíram, né? Vamos ver ali assim. Então, como é que está aqui o texto? Os resultados abaixo foram obtidos, atenção, somente para barata, a qual, para nós, não tem genoma completo. Tá? E aí se pode verificar que quando você irradia no painel da direita, tá? Alguns spots, eu vou falar essa palavra spots para vocês porque a gente fala isso no dia a dia, tá? Que são esses pontinhos, né? Essas manchinhas. Alguns spots aumentaram de tamanho, como por exemplo a seta 1946, que está aqui, né? Que ela aumentou, tá vendo? Está mais escurinha aqui, com a irradiação. Então, é uma proteína que é mais produzida quando você irradia. Enquanto outros diminuíram a expressão, a seta 1048, né? Que ela praticamente some. Beleza, então, o efeito da irradiação faz algumas proteínas serem mais produzidas e outras serem menos. Beleza, isso aqui é barato. Com o intuito de verificar se isso também acontecia com as proteínas homólogas da mosca, o que é uma proteína homóloga? Que teve uma única origem na evolução, né? E com as especiações, né? Esse gene ele está presente na mosca e está presente na barata, tá? Beleza. Então, é um gene que ancestral, né, que está presente nos dois organismos, é um gene homólogo. Beleza. Com o intuito de verificar se isso também acontecia na mosca, essa proteína aqui sumia e essa proteína aumentava, foram executados esses procedimentos e vocês vão ter que ajudar a interpretar por quê e para quê e o que eles fizeram, tá bom? Então, se fosse uma prova, vocês iam ter que me falar qual que é o objetivo de cada um dos experimentos que foram feitos. Presta atenção, a gente tem o resultado para barata e a gente quer saber se funciona igual na mosca, né? Se os mesmos genes são ativados ou reprimidos no outro inseto também. E aí, qual seria o resultado esperado caso fosse a mesma coisa na mosca? As mesmas proteínas aparecessem aumentadas, né, em quantidade e as outras diminuídas. Então, isso aqui é barato e vamos fazer os experimentos aí. Primeira coisa, a pessoa que estava fazendo esses experimentos pegou os spots aqui, ó, né? Esse aqui que está mais presente aqui, ela pegou daqui, né? O outro que some aqui, é claro que ela pegou daqui, né? Foi pegando os pontinhos, né? E fez uma degradação de Edman, que eu acho que a gente tem aqui uma degradação de Edman, que é quando você pega uma proteína desconhecida, você arranca um aminoácido pela cromatografia, você descobre qual ele é, arranca o segundo pela cromatografia, descobre qual ele é, arranca o terceiro, e vamos supor que você consiga aí uns 35 resíduos de aminoácido, tá? Da ponta N terminal, beleza? Foi feita uma degradação de Edman com essa proteína aqui da barata, com essa proteína aqui da barata. Aliás, desculpa, aqui tem mais, né? Pegou essa 1946 aqui, fez degradação de Edman, e pegou a 1048 daqui e fez degradação de Edman, para saber quem elas são, né? Beleza. Eu quero saber qual que é o objetivo. Qual que é o objetivo da degradação de Edman e qual que é o resultado esperado? Conta aí, abram o microfone e contem para mim, então. Eu meio que revisei aqui já, mas fizeram degradação de Edman de uma proteína de barata. O que a pessoa queria com isso?
que ela obteve? Conta aí para mim. Abre aí seu microfone. Quem vai participar aí? O que a degradação de Edman vai fazer e qual que é o esperado com a proteínazinha da barata? Ele queria descobrir a sequência de aminoácidos da proteína da barata para conferir se era igual à da mosca? Por enquanto, só descobri a sequência, né? É a proteína inteira ou só um pedacinho? Só o começo, né? Os Só o primeiros. começo, beleza. Então, primeira questão você já teria respondido e ganhado total aqui, tá bom? Beleza. Segundo, ele vai fazer um blast, né? Com essa sequência, aqui o exemplo não está bom, mas ele tem lá uns 35 aminoácidos, né, de uma proteína de barata. Lembre-se que você não tem o genoma da barata, mas você tem genomas de vários organismos, inclusive o da drosófila, né? Se você fizer um blast com aqueles 35, muito provavelmente você vai encontrar a proteína homóloga do escorpião, da mosca, do mosquito. Até se tiver uma proteína humana lá homóloga, você vai achar, mas com certeza você vai achar a homóloga da mosca lá, né? Você vai obter a sequência da homóloga da mosca, né? Então, blast do resultado daqueles 35 aminoácidos contra o proteoma da mosca. Olha, vocês sabem que no blast você pode escolher qual bichinho você vai usar como subject, né? Como pesquisa, né? Então, qual que é o objetivo de eu fazer um blast no proteoma da mosca? E qual vai ser o resultado que eu vou obter? Falem aí um pouquinho para mim. O que você responderia numa prova? Que eu obtenho como resultado se eu fizer um blast no proteoma completo da mosca? Com essa sequência de 35. Quem me ajuda aí? Peguei os 35 aminoácidos, fiz um blast. O que eu vou encontrar? Aí agora encontra uma sequência homóloga da proteína em outro organismo, né? No caso da mosca. No caso da mosca. Então, eu identifiquei se isso daqui era uma proteína que eu nem sabia o que era, né? Esses potezinhos. Agora eu já sei o que essa proteína faz na mosca, né? E, por consequência, eu imagino que é a mesma proteína homóloga na barata também. Então, agora eu tenho a sequência completa, não só 35, mas a sequência completa de uma proteína, duas, né, na verdade, que eu fiz com uma e com a outra, da mosca. Beleza, beleza, beleza. Tem um slidezinho aqui com a máquina de PCR de tempo real, que é uma maneira de quantificação muito poderosa, porque ele vai fazendo o PCR e vai medindo as quantidades, e pelo ciclo onde você chega nessa meta aqui, você sabe se tinha muito RNA, porque, claro, produz antes, ou pouquíssimo RNA, porque demora para começar a produção e chegar nessa produtividade aqui, né? Então, o PCR de tempo real. Agora, o experimento foi feito agora com o RNA extraído de moscas irradiadas ou não, tá? Não tem gel bidimensional de mosca, não. Foi pego o RNA da mosca irradiada, da mosca não irradiada, e foi feito um PCR de tempo real, né? Então, ele vai perguntar o que acontece se amplificar ou não amplificar, na amostra irradiada ou não, mas ele pergunta assim, ó, a partir de quais sequências, vocês que sabem desenhar primer já esqueceram, mas vocês aprenderam lá no começo do curso, se ele quer fazer um PCR de tempo real, né, com essa máquina aqui, ele vai precisar de um par de primers, né?
Então, foi feito um PCR de tempo real do RNA extraído das moscas, né? O primer, como que ele desenhou o primer? Como que ele fabricou os primers? Como que ele determinou a sequência dos primers que ele ia utilizar para fazer um PCR de tempo real de RNA de mosca? Como que ele desenhou esse primer aqui? Como que vocês acham que ele conseguiu informação para desenhar os primers para fazer o PCR de tempo real? Fala aí. Ele se inspirou em qual sequência para fabricar esse primer assim? Você sabe fabricar primer ainda, eu acho. Pega uma sequência, faz o forward, reverso, 60 graus. Que sequência que ele pegou aí para poder desenhar o primer? Me conta. Vai cair na prova, que não vai ter, né? Mas uma simulação de prova aqui. Ele quer fazer um PCR de tempo real das moscas agora, do RNA de mosca. Mosca irradiada, mosca não irradiada. Como que ele vai desenhar esses primers? De que sequência? Ele vai usar a sequência de DNA do gene que codifica a proteína de De, interesse? da proteína de interesse, né? Que ele reconheceu elas no item anterior. Ele fez o BLAST, ele encontrou as proteínas homólogas de mosca, né? Logo, ele vai pegar a sequência de nucleotídeos, né? Porque o genoma da mosca está todo sequenciado, e vai fazer um par de primers para a homóloga da 1048, para a homóloga da 1946 e de todas as outras que ele quiser, né? O par de primer é feito com a informação do genoma da mosca. Agora ele consegue, em vez de fazer um experimento de gel bidimensional com a mosca, ele consegue fazer a análise desses genes por PCR de tempo real, né? Ele vai ver se vai amplificar no ciclo 14 ou no ciclo 36, né? Ele vai conseguir verificar o que está acontecendo com esses genes, mas não usando proteoma, usando transcriptoma. E aqui a gente pergunta, qual a explicação se, por exemplo, a proteína, quer dizer, o gene, né, o RNA da proteína 1946 não amplificar no controle e amplificar no irradiado. E se o da 1048 amplificar na mosca não irradiada e sumir na mosca irradiada, né? Qual que é a explicação se ele vê amplificação numa amostra e não na outra, numa outra e não na uma? Qual que é a explicação que aconteceu aí se quando ele fez o PCR de tempo real, numa amostra apareceu, na outra sumiu, numa não apareceu, na outra apareceu? Qual que é a explicação do experimento de PCR de tempo real se acontecer isso daí de uma proteína, de um RNA, né, de um gene não está expresso numa condição e está na outra, o outro gene não está no controle e está com irradiação? Qual que é a explicação aí? O que ele vai obter nesse experimento? E o que ele vai interpretar? Conta aí para mim. Ele fez um PCR de tempo real de RNAs, né? De mosca. Aí ele obteve um resultado. Que ele esperava como resultado? Para que ele foi fazer esse PCR de tempo real agora? Com mosca não irradiada e mosca irradiada. Os pares de primers amplificam o RNA dos genes homólogos do experimento de proteoma. Comentem aí.
Nesse caso, eu não sei se ou houve uma modificação na sequência do RNA e por isso ele não está sendo encontrado, ou então se depende da situação de que você está no experimento para ele ser transcrito. Ele está tentando ver se o gene está transcrito no controle e no irradiado, não é? Está fazendo uma determinação com o PCR de tempo real para ver se o gene está sendo expresso no controle e se está sendo expresso no irradiado, né? Ele vai ver uma diferença de expressão, né? Vai ver mais RNA num lado ou no outro, não é isso? Não tem mutação nenhuma, não. É radiação em pequena dose. Você não vai trocar todas as bases do genoma, não. Mas é um experimento de medida de expressão gênica no nível do transcriptoma. Para barata, foi feito no nível de proteoma. Mas como ele identificou qual é a proteína e tem genoma completo, ele sabe qual é a sequência de nucleotídeos que codifica aquela proteína. Fez o par de primers. Então, o que ele está fazendo agora ele está vendo como que é a expressão desses genes homólogos, só que em vez de usar proteômica para mosca, ele está analisando no transcriptoma, né? Então, se a barata tem uma proteína aqui, ó, essa daqui, que aumenta de quantidade, quando ele analisa o transcriptoma da mosca, ele imagina que vai ter pouco RNA aqui e muito RNA aqui. Caso barata e mosca irradiadas façam a mesma coisa, né? E o RNA dessa proteína homóloga aqui vai desaparecer. Vai amplificar aqui e não vai amplificar aqui, né? Basicamente, ele fez um experimento de transcriptômica com a mosca, né? Sendo que com a barata foi feito proteômica. Deu para entender aí? Deu sim. Beleza. Agora é o seguinte, me conta uma coisa. Ele fez degradação de Edman, fez um blast, né? Mas qual seria o procedimento se os géis bidimensionais tivessem sido feitos com uma Drosophila melanogaster? O que você faz com uma Drosophila melanogaster quando você vê um pontinho que não estava presente aqui e está presente aqui? E o outro pontinho que estava presente aqui e sumiu. O que você faz com se o experimento é com Drosophila melanogaster? Você vai fazer degradação de Edman ou você faz alguma outra coisa, já que o genoma da Drosophila está completo? Conta para mim. Qual é o procedimento mais rápido e prático se você já tem o genoma da Drosophila todo sequenciadinho? O que você faz com esses pontinhos aí? A pergunta está falando, né? Se os géis bidimensionais tivessem sido feitos com moscas, as quais têm genoma completo, o que mudaria nos procedimentos A e B acima? Você não ia fazer Edma e Blast. O que você faria? Conta aí para mim. Dá uma ideia. O que você pode fazer com um gel bidimensional quando o genoma está completo? Tem que falar antes, porque se eu mostrar o slide é a resposta. O que você faz quando você tem um gel bidimensional e o genoma é completo? O que você pode fazer que é muito rápido e prático? Ah, eu estou afim de ficar o dia inteiro na câmara fria e fazer degradação de Edman. Vai funcionar, mas não precisa não. Você pode pegar esses pontinhos aí e colocar num aparelho. Como chama o aparelho?
É o mal de Toff? É o mal de Toff. Claro, vocês abriram o slide, né? É só você colocar no mal de Toff, matrix assisted, porque a proteína não, o laser não consegue ionizar uma proteína. Ele, por intermédio da matriz, ele consegue ionizar, né, transfere energia, ele consegue ionizar a proteína é atraída por essa bobina com um furo no meio, né? Então, são cargas polo negativo aqui que atrai. Então, esse campo faz elas voarem e pelo time of flight você consegue determinar o peso molecular. Com o peso molecular você consegue identificar que proteína é, porque você tem o proteoma completo, logo você tem uma lista de todas as cargas, né? Então, é isso daí. Muito bem, senhoras e senhores. Agora eu vou levar vocês para uma pergunta que requer uma revisãozinha aqui de uma tecnologia muito antiga. A última pessoa que eu vi fazendo essa técnica no ICB foi a nossa vice-diretora, Hélida Rabelo. Ela tinha material suficiente para fazer essa técnica com estrongiformes, como é que chama esse parasito, hein? Estrongiformes, eu não gosto de parasito. E aí ela fez essa tecnologia lá e deu certinho. Essa técnica aqui foi a tese de doutorado da professora Glória Franco, foi quando começou a se fazer genômica no ICB, eram sequências de Schistosoma mansoni, e a ideia é documentar a existência de genes num transcriptoma. Então, você pode pegar um transcriptoma e sequenciar, claro, né, fabrica o cDNA, né, com transcriptase reversa. Naquela época tinha que clonar esses cDNAs em plasmídeos, eletroporar bactérias, cada colônia ia ter um plasmídio, então você colecionava as bactérias, né, em placas de 96, crescia elas em placas de 96 de 2 ml, cada vai, ou cada pocinho tem 2 ml, então você cultivava 1,5 ml de cada bactéria com plasmídio dentro, e aí depois você centrifugava, extraía o DNA e sequenciava, ou a extremidade 5' né, que é o início, ou o final, ou no caso de você ter um projeto muito rico, você fazia os dois lados. A Glória, se não me engano, fazia extremidade 3' no primeiro projeto dela. Então, isso depende de um primer de óligo-DT, que vai anilar na cauda de poli-A, a transcriptase reversa, para fazer a fita que a gente chama de menos, né, porque ela é a cópia do mensageiro, e a fita a mais é feita por um procedimento onde você dá uma picada no RNA com uma quantidade muito pequena de RNase H, você estende com a DNA polimerase 1, que vai usar os pedacinhos como primers e comer o RNA que estiver na frente, e a ligase liga e você fabricou a fita a mais. Então, depois que você fabricou a fita a mais, e tem dupla fita do cDNA, você clona no plasmídio, que o meu slide não vai mostrar, usa um primer do plasmídio para iniciar o sequenciamento e sequencia a extremidade, né? A extremidade 5' do começo, ou a extremidade 3' da fita oposta, né? Tá de cabeça para baixo as letrinhas aqui. E aí você tem as Expressed Sequence Tags, né? Tag, uma etiqueta da sequência expressa, né? Então, você tem essas informações. Fazendo um blast, novamente, você consegue identificar o que cada ST codificava, né? Muito bem. Então, havia recursos para realizar o sequenciamento do transcriptoma da mosca e da barata, né? Lá no laboratório da professora Hélida Rabelo. Então, ela irradiou
controle irradiada. E aí ela fabricou essas STs, que são sequenciamentos aleatórios, né, das amostras, dessa. Eu pulei aqui no enunciado, mas se você tendo as STs todas, você faz um blast delas contra elas mesmas, de tal maneira que é como você colecionar as figurinhas de um álbum, né? Então aqui essas 180 aqui, elas davam blast entre si, né? Então eu tinha 180 cDNAs, né, na barata controle. E na barata irradiada, eu tinha 178. Essas STs aqui estavam dando blast contra um gene chamado gene 1, não vem ao caso. Então, vocês estão vendo que esse gene 1, identificado por blast, ele tem 180 no controle e 178 na barata irradiada. Então, vamos interpretar o que aconteceu com esse cara aqui. Só que o mesmo gene identificado por blast, ele tinha 180 ESTs, né, que é o projeto chama de ESTs, na mosca controle, mas tinha 90 quando você irradiava. O que alguém me conta sobre o gene 1? Fala para mim. O que acontece com esse gene 1? O comportamento dele é igual frente à irradiação na barata e na mosca? O que vocês acham aí do gene 1? Conta para mim. As STs, vocês viram como é que são feitas, né? As STs, elas são sequenciamentos dos mensageiros, né? Aí você faz um blast, esse aqui vai alinhar com esse, ó, AA, TTT, ATTA, TCC, né? Então, o blast junta e vai juntando 180 desse tipo, 90 desse tipo na outra amostra, né? Quero uma explicação de vocês sobre o gene 1. Quando você irradia ele numa barata ou na mosca, o comportamento é o mesmo? Ou o que vocês acham? Em barata ele muda menos que na mosca? Muda menos? Como assim? Em barata ele muda quase nada, né? Se É. você for comparar aí, na mosca caiu pela metade, tá certo? Então aí o experimento começa a ficar legal, porque esse gene identificado por BLAST e tal, ele não se comporta igual. Existe uma diferença entre barata e mosca. Beleza. E o gene 2? O que você me conta do gene 2? Tem Ele uma está sendo igual nas diferença? duas. Igual, praticamente. Gene 3. O que aconteceu com o gene 3? Ele muda com a irradiação, muda de uma barata para uma mosca, como é que é? Parece que está mudando nas duas com a mesma proporção. Esse daí é mais ou menos o que a gente tinha visto lá no proteoma, né? É um gene que é reprimido pela irradiação, tá certo? E a biologia dele é igual na barata e na mosca. Muito bem. Conforme você vai indo para genes menos expressos, começa a ficar meio perigoso estatisticamente aqui, né? Mas o que aconteceu com o gene número 4? Como é que é a biologia dele ali? Mudou com a radiação? Não mudou? O que você me conta do gene 4? Praticamente não mudou, né, nos dois. Praticamente não mudou, gene 5 também não mudou. Agora a minha pergunta. Presta atenção na estatística, né? Não vamos fazer um teste estatístico aqui, mas o que aconteceu com o gene número 6? Como você compara a barata e a mosca com relação ao gene de número 6? Ou o gene de número 7 também.
Vamos no número 7, que está mais divertido. O que aconteceu com o gene número 7? O que você pode falar com relação ao gene número 7? Tem só uma EST na barata controle, 2 na barata irradiada, uma na mosca controle e uma na mosca irradiada. O que você pode falar sobre esse gene 7? Com esses números aí. 1, 2, 1, 1. Eu Conta não para sei. mim. Pode comparar EST tão curto assim? Do número tão pequeno, né? É. O trabalho com ESTs é por amostragem. Conforme você vai chegando perto do zero, você está chegando perto do ruído, né? Você não pode. Chega uma hora que você não consegue falar mais nada. Isso a gente usa até na tecnologia mais moderna de RNA-seq. Você faz um ajuste com uma distribuição de Poisson e quando as quantidades começam a chegar num número muito pequeno, o programa que a gente usa, ele calcula um valor, um p-valor, falando que, peraí, meu amigo, não considere isso aqui como dobrar, porque a quantidade é muito pequena, tá? Isso existe mesmo nas tecnologias de RNA-seq mais modernas. Você não pode dizer que um negócio dobrou quando você está perto de zero, né? Aí já começa a ser muito ruído. Então, assim, aponte os genes que tiveram expressão diferencial. Se você tivesse na prova, você ia falar qual que foi reprimido, qual que foi ativado, e justifique a sua decisão. Por que seria necessário realizar um experimento de PCR de tempo real, mesmo com os genes que tiveram uma diferença assim, ó, 180 para 90? Por que que a galera que trabalha com essas tecnologias sempre pega o gene número 1, por exemplo, e vai para um PCR de tempo real com ele? Por que que a pessoa sempre faz? Por que que esses experimentos como microarranjo, ESTs, por que que as pessoas sempre vão lá e fazem um PCR de tempo real? Por quê? Por quê? Porque isso é comum mesmo, tá? A pessoa faz um projetão, descobre aí que teve uns 4 genes diferentes, e aí vai lá e faz um PCR de tempo real com essas sequências aí para ver se deu igual mesmo ou não. Conta para mim, por que que as pessoas vão fazer um PCR de tempo real? Às vezes faziam, nessa época, faziam até um Northern blot para com os genes que tinham dado diferença. Por quê? O que vocês acham? Para ter mais confiança estatística? Exatamente. Esses experimentos de grande escala, onde você coloca o transcriptoma todo, todos eles têm uma chance de ter um erro em um ou em outro gene, né? O teste estatístico seleciona para você aqueles que deram mais diferente, mas é comum as pessoas depois pegarem, porque vai sair uns 30, 40 genes, aí a pessoa vai lá para ter uma confiança maior, tá? Porque o PCR de tempo real, não sei se eu já falei isso para vocês, ele é utilizado para quantificar HIV, né, o título de HIV, o título de verdade de coronavírus, né, se você for fazer um exame preciso. Quando a gente vende soja para o Japão, aí não é transcriptoma, né, é análise do DNA mesmo, né? Eles fazem PCR de tempo real antes de exportar para o Japão, para provar que a soja não é transgênica. Não sei se vocês sabem, mas a China come transgênico, que é uma beleza. Mas o Japão, não. Se tiver uma contaminação de soja transgênica na saca, o Japão não importa. Então, assim,
é um experimento extremamente mais preciso, então é por isso que, mesmo que você tenha o resultado aqui na tabela, as pessoas vão fazer um PCR de tempo real. Nessa época aqui, ainda existia gente fazendo Northern Blot para confirmar. Muito bem, tenho 10 minutinhos. E aqui, ó, estava disponível um chip comercial de microarranjo para mosca. Vamos recordar o que é um chip? Um chip é uma pecinha que tem aqui uns quadradinhos. Em cada quadradinho, a máquina vai fabricar óligos que representam um gene, né, em cada grupo de quadradinhos, é um monte de quadradinhos, na verdade, e eles contêm óligos que representam genes. Então, por exemplo, um gene aqui, ele é representado por uma pá de óligos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 óligos para representar esse gene aqui. É uma coisa que você compra, já vem os óligos lá presos no chip, vem inclusive um óligo que é a sequência correta, e embaixo um óligo onde é sacaneada a base do meio, para que você tenha a hibridização em cima e não embaixo. Aí você mede a coloração, joga num programa estatístico, pela coloração que ele deu na sequência certa e na sequência sacaneada, ele faz um teste estatístico e fala assim, ó, esse gene está muito expresso, pouco expresso, né? O pacote estatístico já vem junto. Isso aqui é o famoso chip de microarranjo, e está dizendo aqui que estava disponível um chip comercial de microarranjo para mosca. Você podia comprar lá, qualquer, sei lá, $5, uns 30 conto, você comprava um chip daquele, podia comprar vários, né? Contendo todos os genes da mosca, todos os genes da mosca, né? E aí, você hibridizou com o RNA controle e o RNA de mosca irradiada, entendeu? Fez uma análise transcriptômica agora na base do microarranjo, né? É o microarranjo de chip, né? Então, você vai ver ali, o chip, uma coisa que o pessoal não conta, não tem nada de verde e vermelho. Você faz uma hibridização de um chip com o RNA controle e uma hibridização do chip com RNA irradiado, tá? E como é que você vai comparar? Quando você vai fazer de mosca, a galera dá para você um pouquinho de RNA de planta para você misturar com o RNA da mosca, e tem os genes de planta aqui nas pontas. Então, você faz o experimento com a mosca controle e com um pouquinho de RNA de planta. E aí você tem a medida, né, a coloração da planta e de tudo que você dosou na mosca. Aí você faz o experimento com a mosca irradiada e colocou a mesma pitadinha de planta. Aí você joga aqui. Aí você tem o sinal da planta e o sinal da mosca irradiada. Aí você divide o sinal da mosca pelo da planta na irradiada e divide o sinal da mosca pelo da planta na controle, entendeu? Então, o RNA de planta é um controle interno, porque não tem nada de verde e vermelho aqui, não. É um chip para o controle, um chip para o irradiado. E como você vai jurar que você pôs a mesma quantidade de RNA nos dois? Fácil, você põe uma pitadinha de RNA de planta e usa como controle interno e tal. Assim que funciona o chip. Então, você tinha como comprar chip de mosca, beleza, hibridizou com RNA controle e de moscas irradiadas, e eu pergunto, qual a necessidade da galera fazer experimento com chip se eles já tinham analisado o transcriptoma da mosca por ESTs aqui em cima? Tinha sido feito experimento com EST, aí tinha o chip, resolveram analisar o efeito da radiação na mosca usando o chip, belezinha? Então, qual que é a vantagem de se fazer experimento de novo com chip se você já tinha feito um experimento de STs? Conta para mim. Que vantagem Maria leva fazendo experimento com chip?
O chip tem todos os genes da mosca lá, né? Conta para mim. Qual a vantagem? O que o chip vai te contar que as ESTs não te contam? O número de ESTs que você tem dinheiro para fazer não é finito. Não que você faça 10.000 ESTs do controle, 10.000 ESTs da irradiada. Jura para mim que você vai conseguir amostrar todos os genes? Se esse gene 7 aqui já estava chegando perto de 0 contagens? Conta para mim. Com esse projeto de ST, você consegue amostrar os genes raros, os genes pouco expressos? Ou você já está começando a não enxergar eles? Você consegue enxergar os genes regulatórios, os fatores de transcrição, que são expressos em pequena quantidade, muda pra caramba a expressão, quadruplica, octuplica, mas é tudo numa faixa de pouquinha expressão. Você consegue detectar genes raros com um protocolo desses de ST, onde você vai mostrando e sequenciando? Conta para mim, o que vocês acham? Dificilmente, né? O chip, como já tem o genoma completo, você consegue ter uma visão geral É maior. verdade. O chip, se o gene estiver lá, vai dar o resultado. O único problema, às vezes, é quando você compra um chip que não tem todos os genes, mas na maioria das vezes, hoje em dia, já tem todos os genes no chip, tá? Então, a grande vantagem seria a amostragem de genes raros, porque isso aqui é por amostragem, os genes da via glicolítica, a quitina, genes muito expressos, você vai ficar sequenciando eles por amostragem um monte de vezes e os que te interessam lá, os regulatórios, você não vai conseguir ver. Quanto que no microarranjo é melhor. Bom, já falamos, né? Qual a necessidade. E por que eu não posso fazer esse experimento do chip com a barata? Me conta. Por Porque que eu se não... você não. Eu Hã? desculpa. Se você Fala. não tem um genoma completo da barata, você não tem como nem montar um chip. Não tem mesmo, sabe? Porque para o chip funcionar, você precisa determinar sequências que representam um gene. Você precisa conhecer o genoma inteiro, porque senão, sei lá, metade desses primers aqui, desses óligos, poderiam ser comuns entre esse gene e um outro gene parecido, né? Então, na hora de escolher os representantes, você precisa saber que cada primerzinho desse, cada óligo desse é único para esse gene. Como você vai saber isso? Só se você tiver o genoma inteiro. Se metade do genoma estiver faltando, você não consegue fazer um experimento desse tipo, né? Então, a gente falou de sequenciamento de genoma e da abordagem das universidades, tem uma aula sobre isso, e a Celera, que é uma empresa particular, que o cara que era o líder do genoma saiu e fundou essa empresa, né? E aí ele sequenciou a drosófila e depois eles competiram para sequenciar o genoma das universidades, que foi publicado na Nature, e o da Celera na Science, e o Bill Clinton, para solucionar a grande guerra de disputa, obrigou eles a anunciarem que tinham terminado juntos, né? Eu mostrei uma cena na minha aulinha lá. Bom, então, terminando a aula de hoje, 21h40, só lembrando que essas técnicas que a gente ensina é porque tem que contar história. Porque hoje em dia a gente faz o que se chama de RNA-seq, né? Aonde a gente alinha todo os transcritos no genoma que a gente já tem. E aí quantifica pelo computador, né? Pela quantidade de sequências que alinharam em cada lugar. E
Isso se a gente tiver o genoma completo, mas hoje em dia tem um programa chamado Trinity que consegue montar o RNA a partir dos sequenciamentos sem ter o genoma, tá? Então, um transcriptoma da glândula de veneno de uma arraia, eu posso fazer isso aqui. E aí, como é que eu vou saber o que ele montou? Porque ele monta uns caras que tem uns números lá, né, de identificação. Eu faço um BLAST, né? Comparo com o banco de dados e vejo com o velho e poderoso BLAST qual gene é esse, qual gene é esse, qual gene é esse, qual gene é esse, né? Então, é possível fazer análise de transcriptoma hoje em dia com RNA-seq, tá? Terminando aqui, vamos parar a minha gravação, né?